pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é o início de uma nova série, uma nova etapa do canal, não sei explicar. Mas há um tempo atrás eu perguntei lá no meu Instagram se vocês gostariam que eu trouxesse assuntos, minha opinião sobre alguns assuntos aqui no canal, e vocês falaram que sim. Eu vou deixar a enquete por aqui, acho que por aqui, sim, em algum lugar, pra vocês verem. E vocês falaram que sim, que queriam. Então eu resolvi trazer pra vocês esse vídeo. E essas semanas agora que passaram, assim, me fizeram pensar muito sobre o que é a vida, o que as pessoas pensam sobre isso. E se você não concordar com o que eu penso, comenta aí que eu quero saber o que você pensa. Eu amo saber o que as pessoas pensam, enfim. Bom, eu tava vendo algumas coisas em algumas redes sociais e eu vi uma pessoa falar o seguinte, que a vida é um jogo onde ninguém vai sair vivo. Então, viva todos os dias como se fossem o seu último dia. E eu acho isso muito legal e tudo mais, sabe? É uma boa filosofia de vida. Mas não é tão simples assim, tipo, não é tão fácil assim, sabe? Ser essa pessoa que vive intensamente todo dia. Porque a gente acha que viver intensamente é tipo assim, todo dia você fazer algo novo, algo diferente, enfim. E não é que vai faltar coisas pra você experimentar, é que vai ter coisas que vão parecer fúteis pra você, tipo assim. Porque, pelo menos eu, quando falo de viver intensamente, eu penso assim, tipo, sei lá, viver aquela vida que eu salvo no Pinterest, sabe? Viver viajando, viver com os meus amigos, viver tendo uma vida saudável, indo pra lugares chiques e tal. E isso não é viver intensamente, isso é luxo. E é muito isso que, pelo menos eu tenho de visão de viver intensamente. Quando a pessoa fala, viva a sua vida intensamente, eu penso, com que dinheiro, minha filha? Porque é isso que eu penso sobre viver intensamente. E eu vim pensando nisso, assim, refletindo sobre, e não é isso. Não é esse o contexto de viver intensamente. O viver intensamente pode ser simplesmente você começar a fazer alguma coisa que você goste, por exemplo, assim, aprender sobre alguma, sei lá, sobre pintura, sobre moda, sobre, enfim, coisas que você goste, experimentar uma comida que você nunca experimentou, falar com alguém que você nunca falou, isso é viver intensamente, as pequenas coisas da vida. Só que a gente nunca quer começar por aí, porque a gente não entende 3 pontos básicos, que é o que eu quero falar aqui hoje com vocês. A vida tem detalhes que a tornam boa ou ruim, certo? Em momentos da vida a gente vai ter coisas boas e vai ter coisas ruins e tá tudo bem com isso. E eu vim dar alguns exemplos pra vocês, falar um pouco disso, enfim. Sobre coisas ruins que acontecem na nossa vida, eu gosto de separar isso em 2 coisas. As coisas que são ruins e necessárias e as coisas que a gente não entende. Tipo assim, ó. Coisas que são ruins, mas que são necessárias, ou seja, elas são ruins, mas elas trazem uma satisfação no final. Por exemplo, assim, limpar a sua casa, por exemplo, passar um aspirador no chão, limpar azulejo, lavar uma louça, estudar para uma prova, fazer tarefas da sua escola. São coisas que são chatas de serem feitas, mas que são reconfortantes, porque no final você vai ver tudo pronto. Você vai ver a sua casa limpa, vai ter aquele cheirinho de casa limpa que é uma delícia. Você vai ver que as suas notas estão boas e vão te levar para os seus objetivos maior. Então são coisas legais de fazer, assim, não legais de fazer, mas legais de ver feito, né? E são coisas chatinhas, mas que são necessárias. E tem coisas ruins. Por exemplo, assim, quando você para de falar com alguém que você gostava muito, quando você se afasta de algum amigo, quando você tem a infeliz sorte de perder alguém que era muito importante pra você, quando você tira uma nota ruim, quando você desabafa ou fala com alguém que parece não tá nem aí pra você, tipo, sabe quando a pessoa caga pra você? É mais ou menos isso aí, quando você tem que fazer uma mudança muito drástica na sua vida, tipo, mudar de igreja, mudar de escola, mudar de casa, sabe? Mudar o seu ciclo de amizades, mudar você.
São coisas que são horríveis de fazer. É ruim. E tudo bem, algumas delas, todas elas têm uma lição para ensinar, todas elas têm uma lição para ensinar. Todas elas mudam você para melhor? Talvez não. Mas são coisas necessárias que a gente passa. São coisas ruins? São coisas horríveis, mas elas são necessárias. E aí você pode me dizer, tá, e o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que em todas essas coisas ruins, você opta por viver cada uma delas. Tem coisas que você não pode simplesmente optar, como, sei lá, um desemprego, perder alguém, se afastar de alguém, ou melhor, alguém se afastar de você, são coisas que você não pode optar. Mas nas coisas que você pode optar, como limpar um chão, estudar, enfim, sabe? Nas coisas que você pode optar, você escolhe, sério, certo? Optar é fazer uma escolha. E as suas escolhas te levam para onde você quer chegar. Ou seja, você é um ser humano feito de escolhas, certo? Por exemplo, assim, uma escolha básica, só pra gente entender o que eu tô querendo dizer. Você acabou de escolher, há uns minutos atrás, entrar nesse vídeo e dar play. Se o que eu vou falar vai combinar com o que você pensou ou não, você só vai descobrir no fim do vídeo. Mas você optou ficar até aqui e você optou estar aqui. Isso é uma coisa que vai te ajudar a crescer na vida? Talvez, ou talvez não, você não sabe, mas você fez essa escolha. Ou seja, nós somos seres humanos feitos de pequenas escolhas. A vida é um conjunto de pequenas escolhas que tornam-se uma grande escolha de viver todo dia intensamente, como o personagem principal da sua vida, certo? O problema é que geralmente o que guia as nossas vidas são os momentos ruins, né? Na maior parte das vezes a gente não sabe lidar com as nossas emoções e a gente se torna egoísta em pensar só nos nossos problemas. E a gente se fecha na nossa tristeza, na nossa ansiedade, na nossa depressão, no nosso pânico e sem ter a mente aberta o suficiente para deixar que outras pessoas ajudem a gente, sem pensar nos momentos especiais da vida. Porque o que faz a vida realmente valer a pena são os momentos preciosos que ela tem. E esses momentos preciosos precisam ser observados, porque eles não são realizar um mega sonho. Não, é a trajetória até você chegar lá. Porque você realizar um sonho grande seu, teve passos, e o que vai fazer ele se tornar um sonho são os passos que você deu. Então, na verdade, o que foi importante para você foram os seus passos, suas pequenas alegrias. Ou seja, no nosso dia a dia, o que seriam essas pequenas conquistas, assim, só pra gente ter uma noção? Seria, por exemplo, comer algo que você gosta fora de hora, dançar a sua música preferida, cantar a tua música preferida, olhar para as coisas da natureza, para os seus momentos em família, aproveitar o máximo possível, porque essas pessoas vão embora um dia. Quando você é elogiado por uma tarefa que você foi bem sucedido em fazer, quando você simplesmente está vivendo. Sabe quando a gente está no automático, por algum motivo, a gente para e, poxa, isso aqui é diferente. Tipo, ouvir a risada de alguém que você goste, fazer alguém feliz, usar aquela roupa que você não usa há muito tempo e aí você põe no corpo e fala, nossa, fiquei muito linda com isso. Esse é um momento de pequenas alegrias e esses momentos fazem a vida ter sentido, fazem a vida ser incrível do jeito que ela é. E esses momentos devem ser fotografados, devem ser registrados, memórias devem ser criadas com certeza, mas na verdade as pequenas alegrias, os pequenos momentos bons da vida são os nossos sentimentos. Ou seja, você nunca vai conseguir fotografar um sentimento. Nunca vai conseguir filmar um sentimento. Você só vai conseguir sentir ele. E há um estudo que fala que toda vez que a gente pensa em algo que aconteceu na nossa vida, o nosso cérebro reproduz exatamente os mesmos sentimentos que a gente sentiu na hora. Ou seja, às vezes a gente pensa que a gente tá tão distante de ser feliz, que a gente tá tão distante dos nossos sonhos, a gente tá tão distante de, sei lá, do amor, da paz, sabe? A gente tá tão no fundo do poço
Às vezes a gente sente isso, que a gente tá tão no fundo do poço, tão no fundo do poço, que nada vai tirar a gente de lá. E se você tá se sentindo assim, eu te aconselho a parar e olhar os pequenos detalhes. Sejam eles uma flor que tá desabrochando na calçada, uma nuvem com um formato engraçado no céu, alguém rindo, pessoas felizes e famílias unidas, quem sabe a sua mesmo. Quem sabe ser mais grato pelo que a gente tem, mude quem nós somos, sabe? Esses pequenos detalhezinhos são o que fazem a diferença pra gente, assim. E aí você... Vamos pensar que você nunca parou pra pensar nisso. É novo isso que eu tô falando pra você. E você fala, nossa, mas eu nunca vivi nada disso. Como que você sabe que isso é mais importante do que os seus sonhos, do que realizar sonhos, realizar coisas grandes? Eu vou te dar exemplos disso. Exemplos que a gente viva. Caso você não tenha se identificado com nada que eu falei, eu espero que você se identifique agora. Você já sentiu o quanto é bom finalmente você poder abraçar alguém que você ama? Já ouviu um eu te amo de alguém e soube que aquele eu te amo era de verdade? Você já se divertiu tanto com alguém, mas tanto, que você chorou de rir? Você riu tanto que até chorou de rir, ficou sem ar, sem conseguir respirar, porque essa pessoa te fez muito feliz. Você já sentiu que aquele lugar onde você estava era o teu ponto de paz, o teu lugar, sabe? Você se achou ali. Você já sentiu que você estava fazendo a coisa certa? Você já achou a paz? Você já conquistou algum diploma que você queria? Você já conquistou aquela vaga, aquela promoção, aquele emprego? Você já viu o seu filho crescer? Viu o teu filho andar de bicicleta, correr, falar pela primeira vez? Ou se você, como eu, não tem filhos, já viu os teus sobrinhos, os teus primos aprendendo a fazer alguma coisa nova? Eu tive uma experiência há pouco tempo atrás e eu fui passar um dia na casa da minha tia com os meus 2 priminhos. E o mais velho, né, tá aprendendo agora a escrever, fazer conta, sabe, essas coisas assim. E aí ele pegou os cadernos dele, ai mãe, eu não quero fazer dever e não sei o que, a Bela tá aqui, eu quero brincar. Aí eu sentei do lado dele e fui ajudar ele a fazer dever e, tipo assim, fui explicar pra ele, tipo, isso aqui você faz assim, assim, assim. Ele, não, Bela, eu sei fazer. E eu olhei pra ele e fiquei tipo... Você cresceu. E... isso é muito louco, assim, esses momentos são muito fortes, eu acho. Se isso nunca aconteceu com você, você já observou pessoas que realmente estão apaixonadas? Que nem eu tava olhando meus pais esses dias. Aí minha mãe chegou do trabalho, meu pai tava no computador da sala. Aí minha mãe chegou do trabalho e apertou a campainha. Meu pai largou o computador na hora, tudo que ele tava fazendo, saiu correndo, abriu a porta pra ela, deu um abração nela, assim, tipo, pegou as coisas dela, jogou do lado, deu um abração nela, deu um beijo nela, enfim, não sei, conversaram alguma coisa que eu não entendi. E eu de longe só olhando e pensando, faz 25 anos que eles estão casados, tipo, e eles ainda são assim, sabe? Essas coisinhas fofas, assim. Ou esses dias mesmo eu tava relendo um dos meus livros preferidos. Gente, que sabor! Juro, que sensação! É maravilhoso! É como se eu nunca tivesse lido ele na vida, ao mesmo tempo que eu sei todas as frases decoradas dele. E é uma delícia fazer isso, sabe? Ou eu tava... ou esses dias atrás mesmo, essa semana, a Lê, minha melhor amiga também, me mandou uma playlist de músicas que o Spotify fez. Combinou a minha playlist com a dela, sabe? E eu tava ouvindo a playlist hoje. Hoje, no caso, no dia que eu tô gravando o vídeo. E eu tava, tipo, pulando e cantando horrores e pai, lembrando de tudo que... de todas as vezes que a gente ouviu aquelas músicas juntas e rachando o bico sozinha.
E era só uma música. Era só uma playlist, mas eu fiz ser especial. Consegue entender aonde eu quero chegar? Às vezes a gente quer tanta coisa, sabe? Às vezes a gente fica ansioso por tanta coisa. Tipo assim, eu mesmo, às vezes me pego pensando no meu futuro, assim, tipo, o que eu vou fazer na faculdade? Será que eu vou ter dinheiro para pagar minha faculdade? Será que um dia eu vou conseguir morar sozinha? Será que um dia eu vou encontrar, sei lá, alguém? Será que um dia eu vou ser mãe? Será que um dia eu vou viajar para tal lugar? Será que isso? Será que aquilo? Será que... Será? Se for, se acontecer, se... E às vezes você vai pensando nisso e vai ficando na sua cabeça aquilo e quando você vê, você tá ansioso, você tá tremendo, você tá chorando, e você nem sabe por quê. Nada aconteceu ainda, mas você já tá louco querendo saber o que vai acontecer. E a vida não é isso. A vida não é chorar por cada coisa que deu errado. A vida é simplesmente levantar a cabeça e falar, ok, deu errado, o que eu posso fazer com isso? E mudar. A vida não é ter bilhões de dólares na sua conta. Às vezes é tomar um sorvete de R$3 com alguém que você goste e rachar o bico de dar risada e rir demais com aquela pessoa simplesmente porque vocês se amam. A vida não é sobre dar certo com alguém até o fim. Se isso acontecer na sua vida, lindo, mas se deu errado com alguém, a vida não acabou, a vida continua. Existe um monte de gente no mundo, existe muita história para você viver sozinho e com outra pessoa. A vida não é uma amizade que deu errado. A vida é muito mais que isso. A vida são memórias, sabe? São momentos de alucinação, de quase alucinação, sabe? Que você se sente eterno, que você se sente infinito. Tipo assim, tem um momento na minha memória que não faz sentido nenhum. Nenhum, mas os meus primos vieram dormir aqui em casa uma vez e a gente foi num parque. E a gente foi naqueles gira-gira, assim, sabe? Não sei o nome daquilo. Se eu achar o vídeo, eu vou pôr aqui. E a gente fez um vídeo brincando naquilo. E toda vez que eu vejo aquele vídeo, eu lembro da sensação que era tá rodando ali com todos eles, todo mundo um olhando pra cara do outro e rachando o bico, porque a gente tava, tipo, com vento na nossa cara e cabelo e um caos. Mas era um caos que a gente tava bem, a gente tava feliz junto, a gente tava feliz de finalmente poder estar junto depois de meses sem se ver, a gente conseguiu se juntar, a gente conseguiu estar ali feliz. E aquele momento, aquele sentimento que eu nunca vou conseguir descrever o que resumiu tudo. Tudo. É igual, por exemplo, quando eu fui agora pra Paraty, né, em abril, e eu tava sentada eu tava andando na praia, isso. Eu tava andando na praia de um lado pro outro com a Lê. E aí ela falou assim pra mim, amiga, lembra quando a gente conversava há uns anos atrás e falava que a gente queria viajar juntas? E pensava, tipo, quando a gente tiver uns 18, uns 20 anos, a gente vai viajar juntos e vai ser muito massa e tal. Aí aquilo desbloqueou uma memória na minha cabeça, assim, que eu nem lembrava mais. Falei, meu, sim, a gente falava isso, ela assim. E a gente tem 16 anos e tá vivendo tudo que a gente sonhou pros nossos 20. A vida é assim, mas ao mesmo tempo tem pessoas que não fazem isso. E aí, por exemplo, com esse negócio de futuro, de faculdade, é um bagulho que me deixa muito... porque eu não gosto nem de pensar. Mas eu vi um vídeo de uma menina falando, olha, eu acabei de fazer 30 anos e eu ainda não me formei na faculdade. Mas meu irmão se formou com 20. Mas a minha mãe se formou com 50. E aí ela terminava o vídeo falando, cada um tem o seu tempo. E pra concluir isso aqui, eu acredito que a vida seja isso. O que é o isso vai de você. Mas pra mim, a vida é um monte de coisa errada no meio de um caos. Sabe? A vida é um caos, assim. Só que
Em algum momento você se sente infinito. E esses momentos em que você se sente infinito, em que você se sente feliz, são os momentos que devem reger a sua vida. E não as partes ruins. Você deve ser regida simplesmente pelos seus sorrisos. Aonde você sorri é aonde você tem que estar. Se alguma coisa não te faz bem, se alguém não te faz bem, não é ali o teu lugar. A vida é muito curta para ser desperdiçada com coisas erradas, pessoas erradas e momentos gastos. Então, viva intensamente, mesmo. Não pense que o teu intensamente é viver a vida das modelos que você segue no Instagram. Talvez você nunca chegue lá, mas você pode ser muito mais feliz do que elas se você simplesmente agradecer pelo que você tem e amar o que você tem. A vida é um compilado de pequenos detalhes, felizes e tristes. O que vai determinar se a sua vida vai ser boa ou não é você.